Então, pessoal, estamos aqui para começar o segundo módulo do curso de Conscientização e Segurança da Informação e vamos começar o módulo sobre segurança na internet. Então, nessa aula, vamos dizer que é a terceira aula, vamos estar falando sobre o que? O que é segurança em redes e também sobre as ameaças da internet. Então, vamos falar sobre essas duas coisas. Então, vamos começar falando o que é segurança em redes. Então, o uso da palavra segurança. Então, o uso dessa palavra está cada vez mais constante no cotidiano. Então, porque às vezes nós compreendemos quando algo é importante e essencial para o bem-estar de todos. Então, a segurança é isso. É para todos ter um bem-estar. E temos os exemplos aqui que, que é de segurança hoje em dia. Um exemplo é pensar nas ações de segurança no trânsito. Então, hoje em dia somos muito conscientizados sobre segurança no trânsito, que é você dirigir de uma maneira calma, preventiva, e não acelerar muito, não e extrapolar o limite da pista, ou sempre usar o cinto de segurança, manutenção do veículo diariamente ou semanalmente, mensalmente, fazer sempre uma manutenção para para você ter a segurança, você andar com segurança e também proteger outros, garantir a segurança de outros. Também temos da nossa casa, que nós hoje em dia, com a situação do país, temos que colocar alarmes, colocar muros, grades nas janelas e para ter uma segurança maior, para nos proteger contra a violência que tem nesse mundo. E, e para que tudo isso serve? Como eu já disse, é para proteger tanto as outras pessoas como a sua família e, e também garantir o bem-estar. Agora imagine isso na internet. Na internet que hoje em dia temos 2 bilhões de usuários, 2 bilhões assim, até 2015, hoje em dia pode chegar até 4 bilhões de usuários, mais ou menos. Então, temos aqui alguns dados sobre a população brasileira online, que em 2015 chegou a ser 100 milhões de usuários, e o total de pessoas com mais de 10 anos que se conectaram cresceu em 7,1%. E em 2015, em relação a 2014, crescimento de 6,7 milhões de usuários. A população brasileira na internet fez esse contingente saltar para 102,1 milhões. Então, até um tempo dos anos antes, era no máximo 40 milhões, depois chegou a 50, depois 60, 70, 80, 100 milhões. Creio eu que hoje em dia isso beira a mais de 150 milhões de usuários, chega quase até 200 milhões. Querendo ou não, é, as pessoas que tiveram contato com a internet pode ser considerado um número, que já navegaram na internet. Desde, por exemplo, uma pessoa que não tem um computador, mas talvez no trabalho teve algum tipo de contato com a internet, pode ser considerado um usuário, mas não um usuário constante. Existe aquele usuário que de vez em quando ele tá usando aquele tipo de serviço e o usuário é constante. Então, podemos considerar essa pessoa como um usuário. E segundo a pesquisa nacional por amostras de domicílio, PNAD, que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geográfico e de Estatística, que é o IBGE, em 25 de 1 de 2016, o número de internautas brasileiros ultrapassou 100 milhões, que nem 2015, e o total de pessoas com mais de 10 anos já se conectaram também aumentou, foi para 9,1%. Então você percebe que em 2016 aumentou um pouco a mais em relação a 2015. E também o Brasil é o segundo maior mercado do mundo em volume de impressões mensais, com mais de 190 bilhões de impressões entregues
no primeiro trimestre de 2015, e quase metade da audiência brasileira já consome conteúdos digitais através de um dispositivo, desde um celular, tablet, iPhone, iPad, ou um computador, um notebook, um desktop, não importa, essa pessoa ela teve acesso. Quase 9 milhões de internautas brasileiros no Brasil acessam a internet exclusivamente de seus tablets e seus celulares. E o tempo gasto por visitantes em desktop caiu 8,9% nos últimos 12 meses. O tempo por visualização já é maior no mobile do que no desktop. Isso daqui em 2015. São dados que, conforme os anos passaram, como não tinha dados muito bem exatos, só esse de 2015 que já teve até mesmo, caiu em provas de Enem, em provas de FUVEST, então é uns dados mais confiáveis, né? E qual que é o perfil brasileiro na internet? Qual que é o perfil brasileiro? Primeiro vamos falar da faixa etária. A faixa etária é que é geralmente de 16 a 24 anos, é 95%. Então, pessoas com 16 a 24 anos acessam muito a internet, chega-se 95%. Temos também as classes sociais, que é a classe A e B são os grupos com maior número de usuários no Brasil, que a classe A tem 95% e a classe B 86%. O número de acessos, a maioria dos brasileiros acessa a internet pelo menos uma vez por dia, que é 86% dos casos. E hoje em dia deve ser 95%. Hoje em dia ninguém vive sem internet. O perfil por gênero. Homens em 2016 chegou a 61%. Então teve um crescimento juntamente com as mulheres. As mulheres também chegaram a 61%. O perfil do usuário brasileiro na rede. Então, qual que é o perfil? Então, a partir de dados que foram analisados, né, o crescimento do número de usuários e as facilidades de acesso à informação que atesta o sucesso da internet e os benefícios que a rede proporciona. Então, por exemplo, a rede proporciona você comprar é, é, roupas, comprar calçados, comprar eletrodomésticos, comprar diversas coisas na internet. Hoje em dia você não sai lá para ir em uma loja para comprar, sendo que a internet tem. Então, hoje em dia está sendo a internet aumentou muito a popularidade e as lojas estão investindo mais em lojas virtuais do que lojas físicas, que as lojas virtuais dão menos prejuízo do que as lojas físicas. Então, o pessoal tá até às vezes estão abandonando lojas físicas para ter uma virtual. Mas isso daí existe um problema. Existe um problema. É, os que chamamos de ataque, que são um tipo de ataque chamado ataque de ocorrência. Então, que de uma ou várias dessas ameaças a um sistema da informação, que é por exemplo, pode ser um computador, um software e por aí vai. E esses ataques podem ocorrer de forma acidental, ou curiosidade, ou intencional, envolvendo casos de extorsão, que temos um famoso malware chamado ransomware. O ransomware é um vírus um malware que ele entra, ele infecta o seu computador, ele criptografa todos os arquivos, como a criptografia AES, um MD5, o SHA-1 ou SHA-256, vai depender da criptografia que o cara usa, cada um usa um tipo de criptografia, e exige uma quantia em dinheiro, em Bitcoin, em outra moeda por aí, para você depositar, ou até mesmo usa extorsões diferenciadas. Tem ransomware que exigia fotos íntimas, ou ransomware que exigia que você perdesse um tempo jogando um jogo, e existem diversos tipos de ransomware. E eles fazem esse tipo de extorsão, e está ocorrendo muito hoje em dia esses tipos de ameaças. E para complementar, que nunca deve pagar o resgate, tenta evitar no máximo usar o resgate, sempre manter o backup em dia. Sempre manter o backup em dia para caso isso acontecer, você tem um backup e continue no computador. E quando surgir algum pesquisador de segurança conseguir
ter a chave, conseguir quebrar essa criptografia, você, sei lá, compra do pesquisador, que é mais viável do que você pagar o criminoso que vai continuar fazendo as artimanhas deles, né? Vai dar certo. E aí o uso de informação privilegiada, espionagem, entre outros motivos. Então esses são os ataques de ocorrência. E tem aqui uns alertas, né? Se você utiliza os recursos de instituição onde você trabalha ou estuda para acesso na internet somente para assuntos profissionais ou acadêmicos, mesmo que a empresa não se utilize em meio de controle de acessos, então você tem que ter cuidado com isso. Você não pode sair acessando lá no seu trabalho coisas que não são profissionais ou acadêmicas, desde na sua escola. Você não pode sair acessando coisas que não sejam acadêmicas. E você ficar na situação constrangedora caso o superior da empresa, o diretor da empresa, soubesse os sites que você visita. Então imagine, hein? Você acessa um site lá e o administrador da rede, sabe, o seu patrão, ele olha lá seu histórico e vê os tipos de sites que você acessa. Então é meio constrangedor isso, então tenha cuidado. E quais são as ameaças na internet? Então temos aí o roubo de senha. Então, por exemplo, talvez por sites fakes, aqueles sites que falsos, famosos phishings, que são as pescas de senha, que você ao digitar sua senha, seu login, o cara captura. Ele rouba sua senha por meio de páginas falsas. Páginas falsas, e-mails falsos. Então nunca confie, por exemplo, bancos eles nunca mandam informações para você via e-mail. Então, se você vê um banco que às vezes nem é seu, mandar um e-mail para você, ó, descarta, liga para o próprio banco e pergunte a situação, mas nunca faça os procedimentos lá. E, e sempre vá ao site original. Nunca, vou clicar nesse link, ele direcionou, mas peraí, tá meio estranho. Eu vou lá no site original para ver como que é. Então, os criminosos hoje eles estão usando diversos ataques sofisticados que permitem até mesmo falsificar até mesmo a URL por meio de um chamado URL do mal, que usa códigos em ASCII, tabela ASCII, que são um tipo de caracteres, e eles conseguem criar um domínio quase que parecido. Temos os malwares, como eu expliquei do ransomware, existe o spyware, que são malwares que infectam seu computador e vigia tudo que você faz, ele rouba, cata informações, suas informações pessoais. Temos os Trojans, que são os cavalos de Troia, aquele famoso malware que se disfarça de um arquivo original e infecta seu computador e rouba suas informações, tem acesso, ele usa seu computador, por exemplo, o cara ele pode invadir seu computador e fazer roubar arquivos, apagar arquivos, modificar e por aí vai. E temos os keyloggers. Os keyloggers são malwares que, ao infectar, ele captura tudo que se digita no teclado. Então, é você passar um bom antivírus, um bom malware, e eu recomendo vocês comprarem, em vez de você usar as versões grátis, que as versões grátis não protegem nada. E existem outros dispositivos de segurança, como os firewall, o IDS, o IPS, que eu vou estar explicando um pouco mais à frente de como se proteger. As varreduras. O que seria varreduras? Como assim varreduras? Então, primeiro vamos falar sobre portas de acessos que ocorrem, que é falta de um firewall deixa uma porta de acesso. Então, o que seria essa porta de acesso que ocorre, que é uma exploração de possíveis vulnerabilidades do computador, também é uma ameaça, interceptação de tráfego, ataque de negação de serviço, então vou explicar. Então, primeiro, o que é uma porta de acesso? São os pontos meio físico e lógico no computador por onde os dados que trafegam em uma rede entram e saem do computador, então isso é uma porta. E a função das portas é basicamente a comunicação de dados pelo web. Através delas são usados vários protocolos, formas de comunicação que levam e trazem dados para a máquina na rede.
Se uma porta está fechada, a comunicação não poderá ocorrer, mas uma porta desprotegida cria a possibilidade de invasão por bandidos virtuais. Então, vou explicar um pouquinho aqui. A porta de acesso, por exemplo, é um meio de conexão. Você pode se conectar naquela porta, por exemplo, a web, a internet, ela usa o HTTP, ela usa a porta 80. Então, quando entramos no site, não tem aquele HTTP, então, ali é a porta 80. Então, se conseguimos acessar no site, conseguimos acessar na porta 80, que é de um servidor web, que pode ser um Apache, um NGIX e outros servidores webs que tem por aí. E aí temos o FTP, que é a porta 21. Então, temos a porta 22, que é SSH. Então, temos diversos tipos de portas. Eu vou deixar conteúdo sobre redes de computadores que vocês vão estar analisando sobre as portas, os tipos de portas que tem. E existe um ataque que não coloquei, que é o backdoor, que abre uma porta que está fechada. Então, o cara, ele vai lá, infecta, ele consegue abrir uma porta e com isso ele acessa aquela porta. Às vezes ele abre uma porta distante, uma porta 10.500, uma porta que nenhum dispositivo usa e você também não vai estranhar que está aberta. Então ele, por meio daquela porta, ele usa. E também existe meio de invasão pela porta 80, que é pelo HTTP, e a 8080 e 443, que é HTTPS, que é SSL e o TLS. Que o SSL e o TLS são criptografias, são o que criptografa o tráfego. Então, o tráfego entra em texto puro, ou seja, você consegue visualizar normalmente o que está vindo, e há uma encriptação, há uma criptografia ali, e ele retorna, ele vai para o servidor e retorna criptografado. Então, ocorre que impede a interceptação de tráfego. Então, primeiro, vamos ver o que é varredura. Varredura é quando o invasor faz varredura na rede para descobrir computadores com permissão de acesso, ou seja, que tem uma porta de comunicação aberta e passa a usá-los para envios de e-mail, spam e vírus. Interceptação de tráfego, quando o criminoso cibernético consegue acesso à rede e intercepta os dados que estão trafegando na internet, chamados de pacotes, e os copia ou os modifica. Então esse daí é o famoso ataque homem do meio, sequestro de TCP e entre outros aí, envenenamento de DNS também. Então o cara ele é um criminoso, ele invade a rede e ele intercepta o tráfego. Ele intercepta o tráfego que vai e intercepta o tráfego que volta. Então ele intercepta o request e o response, que é requisição e resposta. Então ele vê a senha que, que vai e ele vê a resposta também que volta do servidor. Então tem que ter cuidado. Isso ocorre muito em Wi-Fi abertos. Então tome cuidado com Wi-Fi abertos. Nunca use esses tipos de redes porque a segurança é mínima. O criminoso também, o ataque de negação de serviço, o criminoso usa o computador da sua rede para enviar grandes volumes de mensagem para outros computadores, até tornar ele inoperante ou incapaz de se comunicar. Então, como que ocorre? Um criminoso, ele às vezes ele infecta os computadores como como um botnet, uma máquina zumbi, para efetuar ataques de DDoS ou DOS, que são os famosos de distribuição de negação de serviço ou negação de serviço para deixar um serviço inoperante, que isso ocorre às vezes em sites. Às vezes quando você vê lá um site fora do ar, às vezes é negação de serviço. Às vezes quando você vê um servidor que ele não está mais inoperante, como aconteceu com a PSN, como a Xbox Live, com a Ubisoft, que teve seus servidores comprometidos e deixando ninguém acessar, porque vamos dizer que houve uma sobrecarga. É como se tivesse muitas pessoas querendo entrando e não tendo como receber todas. É como se ou 5.000 pessoas entrassem na sua casa, mas você não tem como receber. Você não tem como falar com todas, pedir, cumprimentar todas e você acabar travando por tantas pessoas. Às vezes você pensa, eu já falei com você, não já? Então aí acaba dando bug no seu cérebro. E temos o Força Bruta. O Força Bruta é um ataque de tentar quebra de senha. Então, desculpe, computadores que estão conectados à rede que usam senhas como método de acesso são vulneráveis a ataques de força brutas, que são algoritmos que tentam descobrir a senha. Então,
O ataque de força bruta ele pode ser tanto online como offline. O offline é quando ele tenta quebrar criptografias, como hashes, criptografias como AES, como o Diffie-Hellman, é, e cifra de César, entre outras criptografias. E o online são quando o cara ele tenta fazer força bruta em serviços como o Facebook, como os servidores FTP, SSH, SMTP, o SMTP que é o Google que ele usa, que é para serviços de e-mails. Antigamente era usado o POP3 para serviços de e-mails e por aí vai. Então esses são os ataques de força bruta, é quando você tenta quebrar senhas. Mas hoje em dia esses serviços grandes ele tem proteções, tem firewall, IDS, IPS para tudo que não passa nem de 3 tentativas que eles detectam. O ataque de personificação, que é quando o criminoso cibernético substitui um computador de rede por outro, passando-se pelo dispositivo legítimo, capturando seus de acesso e informações que por eles trafegam. Que é isso daí, é o ataque ao meio do meio. Às vezes o cara ele pode trocar, ele pode falar que é o servidor e capturar todas as suas senhas. Existe um ataque também que é o chamado de ponto acesso falso com DHCP. Ou seja, você cria um ponto de rede falso, o cara ele se conecta, você é o servidor, você vai usar o acesso da sua internet em casa. Então, por exemplo, eu entrei lá na sua rede, coloquei, a rede está aberta, eu acho legal. Aí eu estou navegando, só que eu mando a requisição, entra normal no Google. Só que você é o servidor também. Então, você que cata aquela informação e libera para o cara. Então, ele faz os dois papéis. Só que, lógico, você vai estar usando sua rede original, sua internet mesmo, os seus pacotes, o DNS e tudo. Ah, só que você vai ser o DHCP, você que vai definir o IP, o endereço de IP para ele, você que vai liberar o acesso para ele e tudo, e por aí vai. Então, chegamos aqui finalizando essa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Qualquer dúvida vocês podem estar falando aí. E também eu vou deixar materiais aí para vocês darem uma consultada. Materiais de redes, materiais sobre os ataques. E eu deixei de falar alguns ataques, mas isso daí também vai ter em aulas mais para frente. Então, eu não esqueci completamente, eu só não citei nessa aula. Então, espero vocês nas próximas aulas. Até mais.